Aonde é que foi parar o nosso sentido crítico, o nosso sentido analítico, a nossa capacidade de pensar, que em tempos era um, um fator tão diferenciador e tão nosso, mas que aos dias de hoje se vê a ficar perdida e até de alguma forma entregue à inteligência artificial. Participei recentemente no Google DevFest Évora 2025 como apresentadora e moderadora e tive a sorte de ouvir algumas ideias, de ouvir com outra atenção os, os oradores, porque o papel que eu também desempenhei me obrigava aqui a uma diferente atenção e interação também, não só com os oradores, como com o público, e confirmei uma, uma frequente e uma crescente tendência que nós temos no nosso dia a dia sobre este receio que existe à volta da inteligência artificial e também aqui das falhas educacionais que fazem com que este nosso receio em torno destas ferramentas aumente. Se nós formos olhar para trás, ainda antes de pensar em inteligências artificiais e coisas semelhantes, nós éramos obrigados, e ainda bem, a pensar, a ter um pensamento rápido, a ter um pensamento estruturado, a ser eficientes e eficazes no nosso tempo, a ser exímios naquilo que fazíamos, naquilo que entregávamos. Mas de há uns tempos para cá, de há uns anos para cá, fomos perdendo essa capacidade. É certo que a tecnologia avança, e ainda bem, e há que tirar partido da mesma, mas há que colocar aqui uma vírgula questionadora sobre estes recursos, estes atalhos que nos são proporcionados pelas tecnologias. Se nós pensarmos de há muito tempo atrás, e até acredito que tu, depende da tua geração, da tua idade, devas ter passado por isso, de irmos às compras e as pessoas fazerem a conta, o somatório da compra que nós íamos fazer de cabeça, ou pouco mais ali com um papel e uma caneta, escreviam a conta, faziam rápido multiplicar, subtrair, dividir. E uma elasticidade mental incrível que existia nessa altura. E atenção, muitas dessas pessoas acabavam por ter a escolaridade básica, se é que tinham a escolaridade básica, porque muitos foram obrigados a trabalhar mais cedo, outros tempos, outras vidas, tinham que ajudar as suas famílias, tinham que ajudar em casa. Mas esta nossa agilidade mental, esta nossa capacidade de pensar de forma crítica e de olhar analiticamente para os problemas, tem-se vindo a perder ao longo do tempo. E esta perda faz com que nós tenhamos um maior receio e medo perante estas novas tecnologias que, embora não sejam novas, acabam por, à data de hoje, ser muito mais disponíveis, ser muito mais acessíveis por toda e qualquer pessoa. Mas antes de continuarmos aqui com o pensamento, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, se nós ainda não nos conhecemos, a que é a portuguesa, e tenho como objetivo simplificar, explicar e desmistificar o que é isto de testar e garantir a qualidade de software. Se tu trabalhas na área ou és curioso sobre a mesma, aproveita desde já, deixa um like neste vídeo, subscreve o canal para ficares a par de tudo aquilo que eu vou partilhando e procura-me também nas outras redes sociais onde eu com frequência e regularidade partilho informações sobre esta área. Mas voltando então aqui à nossa análise. No Google DevFest, como dizia, ouvi algumas
alguns oradores, mas existiu uma linha comum a todos, que era o experimentem, testem, sejam criativos, sejam pensadores, sejam questionadores. E é coisa que, com este recurso e com esta disponibilidade de algumas tecnologias à data de hoje, acabamos porque nós seres humanos, esta maravilha que nós somos muito de poupar esforços. É uma coisa biológica. Nós poupamos e só nos mandamos quando nós mandamos e vamos atrás quando efetivamente precisamos, mas tudo aquilo que o nosso cérebro entenda que pode poupar tempo, pode poupar esforço e não se cansar, é isso que ele vai fazer. Portanto, em vez de nos incentivar a vamos pensar, vamos olhar mais além, vamos aqui ser criativos, não, espera, consciente ou inconscientemente, muitas vezes, não, há ali aquele recurso e eu posso utilizá-lo e eu nem sequer tenho que pensar e posso utilizar o tempo para fazer outras coisas, mas que se calhar acabamos por não fazer outras coisas. Então, há que aqui, de alguma forma, contrariar esta tendência. E contrariar esta tendência é, como eu próprio disse, contrariar, fazer ao contrário. É ser exigentes connosco. E eu, quando digo ser exigentes connosco, é colocar-nos à prova e obrigar-nos a pensar. E tu agora podes dizer, Patrícia, então estás a dizer que não vamos utilizar as ferramentas com inteligência artificial para nos ajudar no nosso dia a dia. Não foi isso que eu disse. O que eu estou a querer dizer é que tu precisas de pensar, tu precisas ter espírito crítico, tu precisas de ter espírito analítico e não é através de pedires a uma inteligência artificial que o faça por ti logo de raiz, atenção, logo de raiz, que vai fazer com que aqui a tua massa cinzenta, que este músculo aqui que nós temos, por acaso não sei se é músculo, agora se calhar estou a dizer uma asneira, mas esta coisa que nós temos aqui dentro do nosso, do nosso espaço craniano, que nos permite ser tão únicos, ser tão especiais, ser tão individuais, que nos obriga a pensar e que utilizemos sim as inteligências artificiais e todos os recursos que nos ajudem a poupar tempo, com base naquilo que nós já estruturamos, naquilo que nós já pensamos. Olhar para estas ferramentas como complemento ao nosso dia a dia, como aquela ajuda extra, como aquele colega que nós não temos e precisamos de fazer um brainstorm, precisamos aqui de trocar umas ideias e discutir aqui alguns pontos. Então vamos utilizar esta ferramenta porque nós sabemos que é falha, nós sabemos que pode alucinar, nós sabemos que é baseada na informação e no conhecimento que lhe é dado. Portanto, se o conhecimento e a informação forem errados, a resposta que nos vai dar vai ser errada. Portanto, mantermos-nos aqui como principal ativos no processo de pensamento e no processo de análise. E com isso sermos criativos, sermos exploradores. Não temos medo de arriscar, medo de experimentar, medo de pensar além, medo de pensar diferente, porque se calhar a máquina não nos vai responder da mesma, porque se calhar a máquina conseguia dar-nos mais. Mas se calhar mas será que esse mais vai de encontro àquilo que tu consegues manter? Vai de encontro àquilo que tu consegues defender, vai de encontro àquilo que tu consegues perceber, ou vais simplesmente assumir aquilo que a máquina te dá como verdade absoluta, sem sequer questionar aquilo que está a ser dito, entregue, criado. Porque também para isso, para poderes discutir com a máquina e questioná-la, é preciso que tu saibas aquilo que tu estás a fazer, a pedir e a analisar.
É engraçado que, ou sem ter graça nenhuma, porque acaba por ser um fator e uma valência comum, para todas as funções que lá estavam no Google DevFest, PMs, portanto, Product Managers, Business Analysts, programadores de diversos níveis, tínhamos também pessoas ligadas ao design, tínhamos especialistas de tecnologia, tínhamos várias funções, vários roles, e todos eles em comum tinham a ideia da inteligência artificial como sendo aqui um complemento e não uma substituição. E é importante que nós tenhamos essa compreensão, tenhamos essa capacidade de entender o que é que de mais-valia traz e ao utilizar estas ferramentas baseadas em inteligência artificial e outras que nos ajudem a facilitar a nossa vida, perceber como é que nós podemos utilizar o tempo que vamos poupar a nosso favor para conseguirmos analisar mais, analisar melhor, pensar mais à frente, ser mais criativos, não ter medo de arriscar, porque só assim é que nós vamos conseguir evoluir. Só assim é que nós vamos conseguir crescer. Eu sei que à data de hoje, nas escolas, nas faculdades, nos meios de ensino, é difícil controlarmos como é que o recurso e a utilização destas ferramentas está a ser feita. Mas também vem de nós, membros ativos da sociedade, educadores, promover esta correta utilização, o recurso, a correta utilização do recurso e continuar a incentivar e a promover o espírito crítico, o desenvolvimento do espírito crítico, o desenvolvimento do espírito analítico, a capacidade de nós pensarmos de uma forma muito mais ampla, muito menos mecanizada do que a máquina. Porque nós, ao invés da máquina, nós conseguimos. Ela consegue pensar mais rápido e consegue criar mais cenários, nós conseguimos perspectivar mais além, porque ela apenas terá como base de pensamento o que nós lhe dermos. E tu sabes que mesmo numa conversa com uma pessoa, com um colega teu, tu nunca lhe consegues dar todo o teu conhecimento, porque o teu conhecimento vai muito mais além. É que uma teia de informação muito extensa. E tu muitas vezes só estás a comunicar um pequeno fiozinho dessa teia. Portanto, há que puxar a nós, humanos, e de alguma forma contrariar aqui este gap educacional que nos fez recorrer às ferramentas ao longo dos tempos, desde as máquinas de calcular até os computadores e por aí vai, e sabemos lá nós o que é que daí virá, puxar aqui não só para nós que somos adultos pensantes, mas também às gerações mais novas, puxar esta capacidade crítica, capacidade analítica, colocá-los a ficar aborrecidos e a ter que procurar a informação e a ter que pensar como é que vão perguntar a informação. Porque nós somos estrategistas, nós conseguimos tomar responsabilidade pelas coisas, enquanto a máquina não toma qualquer tipo de responsabilidade. Ela responde àquilo que tu lhe pedes, àquilo que tu lhe dizes, mas ela não toma responsabilidade pelos assuntos. És tu, humano, que o irás fazer. E isso só será bem feito quando tu conseguires ser aqui elástico e conseguires aqui, com o auxílio da inteligência artificial, não perder aquilo que te faz tão tu, aquilo que te faz ser tão único, tão profissional, tão pessoa, tão humano. Esta reflexão hoje trouxe aqui um bocadinho da tecnologia com a parte humana, mas é engraçado porque nós, à data de hoje, ouvimos falar tanto da inteligência artificial e existe um receio tão grande à volta da mesma, mas depois, num evento de tecnologia,
a linha mais comum de pensamento que existiu foi, sim, utilizar estas ferramentas, mas não perder aquilo que nos torna únicos e humanos. Ser criativos, ser pensadores, ser estrategistas, ser analíticos. E é isso que eu tenho como objetivo que tu leves deste conteúdo hoje. Espero que tenha aqui sido um bom momento, uma boa reflexão. Partilha comigo se tiveres algum comentário, se tiveres alguma sugestão, se tiveres alguma opinião. Obrigada e vemo-nos no próximo.